Estamos aqui no Hospital Menino Jesus, né, com o Dr. Mário, hoje para tirar algumas dúvidas sobre a doença Alzheimer. Né? Infelizmente, a maioria da população, né, em todo o Brasil está sendo acometida aí por essa doença, né, a doença do Alzheimer. Né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa doença. É uma doença conhecida como mal de Alzheimer, né? É uma doença degenerativa, é uma doença que acomete mais pessoas idosas, né, na faixa etária aí de 60 para frente, 70 anos, que é o que começa quando você começa a estar na escala descendente da vida, de modo geral, né? E é uma doença que se confunde muito com o dia a dia até das pessoas idosas. Mas é uma doença que, você tem uma ideia, hoje 65 milhões de pessoas têm probabilidade de se atingir, segundo a Organização Mundial da Saúde nos informa. É uma doença neurológica, né, doutor? Ela mata as células do sistema nervoso, é isso? Isso, ela é uma doença degenerativa, ela vai degenerando as células nervosas, principalmente na área da memória, né, que é o grande fator inicial. O paciente, ele começa, por exemplo, normalmente nós sabemos que os idosos já têm um esquecimento normal pela falta de exercício, né? Que quanto mais, por isso que um dos fatores que a gente vai conversar depois, é que quanto mais exercício, melhor a pessoa fisicamente tiver, ele tem a probabilidade menor da doença apresentar mais cedo. Né? Então, é uma doença degenerativa que vai destruindo as células nervosas, principalmente da área da memória. E aquela memória é recente. Muitas vezes eles conseguem lembrar de fatos antigos, de coisas antigas que aconteceram, mas aquilo recente o que fez agora há pouco atrás, ou que comeu agora há pouco, eles acabam, onde colocou um determinado tipo de objeto, eles acabam escolhendo, aí ela vai evoluindo, né? É uma doença que normalmente tem um pico de duração aí entre 5 a 10 anos, né? Que nessa fase, na maioria das vezes, ela acaba levando o paciente a óbito. Quais os sintomas, doutor, dessa doença, que as pessoas, se tiverem sintomas, já devem procurar um médico aí? Esse é que é o grande problema, porque o paciente idoso, de modo geral, ele é um paciente que já tem essas características de esquecimento, de depressão, de desânimo, obesidade, né, que é um fator preponderante a aparecer o Alzheimer futuramente. Então, são coisas que muitas vezes nós não estamos se ligando e nós estamos desenvolvendo aí uma doença que vem futuramente. Você percebe que aquilo realmente não é só a velhice, não é só a capacidade da célula involuir, né? Mas é uma doença, né, que infelizmente não tem cura. Isso é importante se dizer, o Alzheimer não tem cura. Não tem cura. Qual o tratamento, doutor, dessa doença? Bom, ela tem tratamento, tá? Existem algumas drogas específicas que a gente usa, principalmente na fase inicial. Quando você pega o paciente e descobre mais cedo, você ajuda muito a melhorar essa capacidade de regeneração neurológica e ele tem uma memória melhor nessa fase, né? Mas fatalmente depois vai evoluir para a degeneração total realmente, entendeu? Não tem jeito. É um tratamento que às vezes prolonga um pouco mais. Outra coisa que ajuda nesse tratamento, além de algumas drogas, são drogas muito específicas, né? Não são baratas também, mas está se estudando até hoje alguns outros tipos de remédio. Isso leva o paciente à demência, né? Porque ele fica totalmente demente. Aí ele passa a não reconhecer ninguém, ele passa a não ter capacidade de raciocínio, ele passa a não ter capacidade de discernimento das coisas que ele está fazendo. Por isso, inclusive, que existe o problema legal da doença hoje. E como é uma doença que atinge assim, uma grande gama da população de idosos, hoje já existe até leis específicas em relação a isso. Para você ter uma ideia, o INSS, por exemplo, hoje, né, que é o nosso sistema de seguridade social no nosso país, ele, para portadores de Alzheimer, eles dão 25% a mais para poder ajudar o paciente. Não que seria para ter alguém que cuidasse, como eles dizem lá, cuidadores do idoso. E sim pela própria doença do idoso, porque ele requer de remédios constantes de uso para que possa acabar a vida dele, coitado, de menos com mais cuidado específico, exatamente. Então, acabamos de conversar com o doutor Mário Nunes, aqui do Hospital Menino Jesus, nosso município de Colniza, né, tirando algumas dúvidas sobre o mal de Alzheimer, né, com a imagem de José Santos, Cristiane Costa para a Cidade Agora.